Toca alguém do seu lado e fala assim: tá preparado pro chacoalhão que Deus vai te dar essa noite? Pode colocar, irmão Job. Já foi? Eita glória. Amados, essa semana, sempre que a gente está jejuando, orando, o Senhor, Ele nos estreita. O jejum, Ele não muda Deus, o jejum muda nós. E essa semana, gente, foi uma das semanas assim financeiras mais difíceis. O pastor sempre está compartilhando a vida financeira. É a verdade, irmãos. Não adianta querer esconder para você. Só que aí, irmãos, essa semana aqui, quem veio para o culto quinta-feira aqui, irmãos? O culto quinta-feira foi assim tremendo, irmãos. Nós começamos a orar aqui, quando nós foi ver, já tinha 1 hora de oração sem parar. E aí, irmãos, eu começando a falar com Deus e, sabe, meio que questionando Deus e assim na oração. E aí o Senhor me quebrantou aqui no altar louvando a Deus. E o Senhor falou assim: olha para esse mês, mesmo no meio de tantas dificuldades financeiras, o que eu fiz na tua vida, o que eu fiz na tua casa. E aí, amados, daqui a pouco veio a palavra. A irmã Aline me deu uma surra, irmãos. Mas me deu uma surra, irmãos. Eu falo assim: não é possível, acho que deve ter outras pessoas aqui, que a Aline só olha pra mim, gente. E a palavra era só assim, ó. Eu tava ali, gente, ó. E tinha tanta gente, tava cheio, gente, a igreja da quinta. Mas parece que a irmã estava sendo usada por Deus, que era só ali, ó. E era, sabe quando Deus começa a pegar você assim? E joga pra lá, bate na parede, depois joga pra cá, bate pra cá. Irmão, mas eu apanhei. E a palavra era: você tá querendo fazer demais. Você precisa descansar, confiar. Irmãos, eu vou falar pra vocês, quem mais aqui apanhou? Foi só eu, gente, que estava aqui. Irmãos, foi uma surra de palavra. Mas porque eu entendo que eu tive uma surra de palavras, os irmãos que estavam aqui tomam uma surra. Porque quando nós nos reunimos verdadeiramente para adorar, para buscar a presença de Deus, o próprio Deus se revela a nós. E nós acabamos de ler um texto que fala que Deus procura os verdadeiros que adorem em verdade. E aí eu queria falar um pouquinho hoje sobre o que é adoração. Eu queria falar sobre por que nós adoramos. E eu queria falar a quem nós adoramos. E aí eu não sei se está ali atrás, deve estar, mas só para que você entenda, a adoração é muito mais do que cantar louvores ou levantar as mãos na igreja. A adoração, ela é uma atitude do coração, amados. A adoração, o louvor, eu sei, irmãos, é importante, mas ele é uma ferramenta para adorar a Deus. Ele não é adoração a Deus. Adoração é a atitude do coração. Então quando você sai, quando você acorda, quando você escova os dentes, prepara o seu café, trabalha, tudo que você faz deve adorar o Senhor. Isso é uma atitude que adora a Deus. Então adoração é uma forma de viver. Como assim, pastor? Mas eu já estou vivo. Sim, mas é uma forma de viver que reconhece Deus por quem Ele é. É onde nós colocamos Deus no centro de tudo nas nossas vidas. Se eu estou lavando uma louça, eu glorifico a Deus. Se eu estou atendendo um paciente, eu glorifico a Deus. Se eu estou no trânsito, eu glorifico a Deus. Se eu estou cuidando dos meus filhos, eu glorifico a Deus. Isso é um adorador. É um coração que se posicionou na adoração a Deus. E aí, olha só, eu vou precisar deles agora. Vou até dar um tempinho para eles ali. Eu queria falar para vocês sobre o significado bíblico de adoração. Foi não? Não tem problema. Ó, a Bíblia diz que adoração, só para você entender aqui, irmãos, adoração vem do latim e significa adoratio. Fala comigo, adoratio. Vocês estão bem aí, né, irmãos? Significa reverência. Olha só, adoração significa reverência, prestar honra. Então por que no começo você percebeu o pastor aqui falando para você ficar de pé, para que você não fique de qualquer jeito? Porque quando eu venho à casa do Senhor a adorar ao Senhor, eu preciso entrar na presença do Senhor com reverência. Eu vou te fazer uma pergunta: se nós fôssemos hoje visitar o presidente da república, vou melhorar, o presidente dos Estados Unidos, nós poderíamos chegar com qualquer roupa? Nós poderíamos chegar sem marcar hora? Nós poderíamos chegar de qualquer jeito? Então, se para se encontrar com um presidente que é apenas humano, que vai morrer, que vai passar, nós devemos ter toda uma reverência, uma preparação, porque para adorar o Senhor nós não nos preparamos, porque para adorar o Senhor nós não nos reverenciamos, amados. E aí vou bater um pouquinho. Às vezes entramos na igreja, falamos com um, falamos com o outro e nem ajoelhamos para agradecer o Senhor. Talvez, eu sei que alguns aqui não aprenderam ainda, não foram discipulados,
Mas a primeira coisa que você entrar na casa de Deus para adorá-lo, em vez de falar com as pessoas, ajoelha, ora, e aí sim você pode cumprimentar as pessoas. Aprendeu? Vou mais. Pastor, então na Bíblia o termo adoração significa tchá-tchá, ou Sasha, como alguns falam. E aí, olha só, é interessante que significa prostrar-se, curvar-se diante de Deus, em sinal de submissão e respeito. Então a adoração, irmão, vocês perceberam que a todo momento, conseguiu? Em todo momento é algo de reverência, de se prostrar. A gente se prostra para qualquer pessoa, a gente se curva para qualquer um. Mas vocês já perceberam que quando tem os mestres, a primeira coisa que quando vão cumprimentar os seus mestres, o que as pessoas fazem? Elas se curvam. E por que, irmãos, muitas das vezes nós estamos adorando ao Senhor e nós adoramos a Deus de qualquer jeito? Eita, hoje eu falei, ou vocês me amam daqui para frente, ou vocês vão ficar bravos comigo. E aí, amados, eu olho para a nossa igreja com muito temor e tremor. Nós precisamos saber, irmãos, primeira coisa, o nosso culto, a nossa adoração tem que agradar a Deus. O culto, amados, ele foi criado para agradar a Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos no culto e olha só, Deus vai pegar alguns aqui agora essa noite, presta atenção. Nós vamos ao culto e nós falamos assim: nossa, o louvor foi, aquele irmão estava desafinado, aquele instrumento não tocou bem, aí a irmã pregou mal, nossa, olha lá, aquele lá como que estava. E aí nós achamos que o culto é para agradar a nós. Aí eu vou bater um pouquinho aqui. Amados, o culto foi criado para adorar e glorificar a Deus. Ele não foi feito para deixar você feliz, para te satisfazer. Então quando você vier à casa do Senhor, não venha pensando que o culto tem que agradar você. O culto, a adoração é somente para Deus. Tem alguém que está entendendo aqui? Talvez eu não tenha muitos glórias a Deus, porque é uma palavra de ensinamento, irmãos. O propósito do culto é glorificar a Deus. O propósito do culto é edificar a vida da igreja, é alcançar os perdidos. A igreja, irmãos, é um lugar da reunião dos crentes. Conseguiu? Puta glória. Obrigado, mano. Dos crentes, daqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, daqueles que entenderam que foi só a graça, porque nós não éramos nada, daqueles que entendem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Oi? Eita glória, estou tomando bronca aqui da esposa. Então, amados, quando nós nos reunimos como igreja, é sim para adorar, ler as escrituras, orar ao Senhor. Só para que você entenda, não sei se vai estar aí atrás, na igreja primitiva os cristãos, irmãos, faziam de Cristo o centro do culto. Amados, o culto, ele é reconhecido pela grandeza de Deus. Amados, no culto, nós somos apenas adoradores. E eu louvo a Deus, não tenho nada contra. Mas o nosso culto aqui, antigamente, irmãos, há anos atrás, era um culto que visava o homem. Era oportunidade para um, oportunidade para outro. E se tinha os irmãos mais antigos, tinha gente que vinha aqui que se não tivesse oportunidade, saía como, irmãos? Nossa, chateado, miserável, porque o culto achava que era para ele. O culto não é para nós, irmãos. O culto é para adorar e glorificar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, olha só, pastor, então o que é um culto? É um programa? É um auditório? Não, amados, o culto é um sacrifício a Deus. Então por isso que muitas das vezes você vai estar cansado e você vai precisar ficar de pé. Muitas das vezes você vai estar com o joelho doendo e vai precisar ajoelhar para orar. Muitas das vezes você vai estar cansado e vai precisar prestar atenção na ministração da palavra de Deus, porque é um sacrifício, porque o nosso corpo, irmãos, ele milita, a nossa carne milita contra algo espiritual. Por isso que é um sacrifício. O culto tem que ser teocêntrico. O que é teocêntrico, pastor? Deus no... Mas o que a gente tem visto hoje em dia, irmãos, são cultos onde é antropocêntrico, onde o homem é o centro, onde o homem deve sair do culto alegre, feliz, se ele não recebeu uma revelação, se ninguém revelar o CPF dele. Amados, o culto é para a glória de Deus. Nós estamos aqui porque nós somos, encontrados. E se nós somos encontrados, nós somos adoradores. E adoradores só tem uma função: adorar em espírito e em verdade. Pastor, então por que nós adoramos a Deus? Porque Ele nos dá algo? Não, nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é.
Então, pastor, quer dizer que se eu estiver feliz ou não, eu devo adorar a Deus? Peraí, se eu estiver feliz ou não, eu devo adorar a Deus ou não? Sim ou não? Irmão, se as coisas estiverem indo bem na minha casa ou não, eu devo adorar a Deus? Sim ou não? Então, amados, se nós aprendemos, se eu estou alegre ou triste, eu devo adorar. Por que muitas das vezes, irmão, nós nos negamos em adorar o Senhor? E eu não estou falando só de um culto, eu estou falando da nossa vida no cotidiano. Eu gosto muito do versículo que é 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, portanto, quer façais qualquer outra coisa, portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Tudo deve ser para a glória de Deus. Tudo. Cadê o Fernandinho? O Fernandinho está cortando o cabelo, irmão. Você não está cortando o cabelo daquela pessoa. O corte deve glorificar a Deus, porque aquela pessoa, ela vai se olhar no espelho. Você que está fazendo uma roupa, quando fizer, lembre que alguém vai vestir. Eu falei isso para um irmão. O irmão falou para mim assim, que faz pneu. O irmão Rômulo hoje ele sabe o que eu estou falando. Quando você faz um pneu, você precisa lembrar que aquele pneu, ele vai entrar num carro, uma família vai viajar daqui na Bahia, e se esse pneu não for bem feito, esse carro pode sofrer um acidente com esse pneu estourando. Então tudo que nós vamos fazer deve ser para a glória de Deus, amados. Pastor, então no culto, a quem adoramos? Sabe por que nós adoramos e como adoramos? Quem que nós adoramos no culto, irmãos? É o pastor? É o pastor? É os obreiros, os líderes? É a Deus. A Deus. E por que então, pastor, nós adoramos o Senhor? Amados, nós adoramos, como eu falei, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele está fazendo na sua vida agora, e por aquilo que Ele ainda vai fazer. Adorador, ele não espera acontecer, ele adora para acontecer. Eu vou repetir, o adorador, ele não espera acontecer para adorar, ele adora para que aconteça. Amados, nós adoramos a Deus porque Ele é bom, porque Ele é amor, porque Ele é bondade, porque Ele é misericórdia, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é fiel. Não é porque Ele nos dá algo. Eita, vocês estão aqui comigo, irmãos? Pastor, então como nós devemos adorar a Deus? E aí agora que nós vamos apanhar um pouquinho. Sabe quando nós damos aquela bênção apostólica, que acaba o culto, e a gente se cumprimenta? É aí que começa o culto. Oxe, é verdade. É aí que começa a liturgia da vida. É aí que começa o nosso culto, aonde os irmãos não estão vendo, aonde é só nós e Deus. É aí que começa, irmãos, uma vida que agrada a Deus. É aí que começa a adoração de louvor e adoração ao Senhor. Porque, amados, nós não adoramos a Deus só quando estamos no culto. Nós adoramos a Deus aonde colocamos as plantas dos nossos pés. Então, eu vou te falar algo agora, que alguns vão brigar comigo. Cultuar é falar menos. Antigamente a palavra dizia assim, ó: fala a Deus porque o teu servo... Não, fala a Deus porque o teu servo... Hoje é assim: Deus, fica quieto porque o teu servo quer falar. Infelizmente, irmãos, nós muitas das vezes entramos na casa do Senhor de qualquer jeito. Então que nós possamos valorizar o que é o culto, o que é a adoração ao Senhor. Irmãos, eu sonho com uma igreja e oro todos os dias para que nós possamos nos posicionar como os discípulos de Cristo. E discípulo, irmão, não é multidão. Discípulo adora. Discípulo, enquanto todos estão esperando o milagre, ele está preparando o milagre. Um culto, ele tem que ter reverência. Uma adoração deve ter reverência. Nós não devemos chegar na presença de Deus de qualquer jeito, amados. E aí eu até brinquei, eu coloquei isso aqui, irmãos. Muitas das vezes nós vamos ao culto sem escovar os dentes, sem pentear o cabelo. Pastor, o senhor está querendo olhar minha roupa, minhas coisas? Não, só estou querendo te fazer você refletir. Muitas das vezes sem colocar uma boa roupa. E quando eu falo de boa roupa, não é roupa nova, é colocar a melhor roupa para o Senhor. Eu já falei isso aqui outras vezes. Toda roupa, minha família está aqui, toda roupa ou sapato que eu ganho, o primeiro lugar que eu uso é na casa do Senhor. Porque eu entendo que quem foi que me deu. Irmãos, quando você entender que você não tem nada, que é tudo do Senhor, você vai entender que tudo que você tem deve adorar a Deus.
Eu acho lindo, irmãos. E aí os irmãos que tem aqui, quando está chovendo e eu vejo os irmãos com os carros. Pastor, eu vou levar fulano, ciclano. Entra aí, não está nem aí se vai sujar o tapete, porque entendeu que o carro não é dele, o carro é para a glória de Deus, é para adorar a Deus, irmãos. Isso é maravilhoso. Vamos um pouquinho para frente. Quando eu olho para a vida de Isaías, irmãos, e agora eu estou falando de adoração, de culto, o Senhor começa a falar com Isaías. Só que olha o que Isaías fala: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e ainda estou no meio de um povo também de lábios impuros. Mas olha só, irmãos, o que Deus queria não é que ele fosse santo. O que Deus queria é que ele reconhecesse a sua limitação, que ele entendesse que aquele povo também era pecador. E é isso, amados. Como que eu adoro o Senhor? Quando eu me coloco na minha posição, irmãos, de pecador, e que Deus é santo. Deus merece toda a honra, toda a glória, todo louvor a Ele. A honra, a glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Então, amados, a nossa postura para adorar o Senhor tem sempre que ser como um miserável, como um pecador, e não como alguém que vai receber uma adoração, alguém que vai receber um elogio. Porque quem deve receber a adoração e elogio aqui é Deus. Então, quando eu olho para a vida de Isaías, eu falo assim: eu preciso melhorar muito, irmão. Porque às vezes, irmãos, eu já prestei atenção. Você já prestou atenção que nós, quando começamos a comparar nossas vidas com outras pessoas, nós somos melhores que elas? Mas olha o que Jesus nos ensina através de várias cartas: que nós devemos comparar a nossa vida com quem? Com Jesus. Quando você começar a comparar a sua vida com Jesus, você vai ver que você não é melhor que ninguém. Por que isso, pastor? Porque num culto, irmãos, numa adoração, desculpa, mas eu vou falar agora um pouquinho. Às vezes tem vários irmãos que estão de joelhos. Eu sei que às vezes você não tem o seu hábito, mas os irmãos estão orando, e quando olha para o lado, você, além de estar sentado, você ainda está conversando de olho aberto. E eu não estou falando para você ouvir isso por causa de mim, mas por causa da reverência e adoração ao Senhor. Vou falar outra coisa. No momento de adoração aqui, por isso que eu pedi para vocês ficarem em fé, e louvo a Deus pela vida de vocês hoje. Mas quantos cultos nós vimos aqui, pessoas até levantam no primeiro louvor, daqui a pouco sentam, e nós somos influência para os nossos filhos. Eu vi os filhos sentarem junto. São 20 minutos, 30 minutos no máximo de adoração. Será que nós não podemos ficar 20 a 30 minutos em pé, adorando o Senhor? Pastor, mas Deus não recebe a adoração sentado? Claro que recebe, eu não estou falando isso. Nós fizemos uma vigília aqui, a maioria da parte nós estava como, irmãos? Sentados. Eu não estou falando isso, mas eu estou falando num culto de celebração, de adoração. E aí eu vou te pegar um pouquinho. Às vezes na sua casa você está fazendo seus afazeres para cima e para baixo, e você não senta um minuto. Num trabalho, você que trabalha em pé, que às vezes é porteiro e assim por diante, ou trabalha com máquina, para ir no banheiro você precisa avisar, e às vezes leva até fralda para não precisar sair de lá. E porque muitas das vezes 20, 30 minutos para adorar o Senhor, nós não conseguimos manter os nossos joelhos firmes, não podemos manter as nossas pernas firmes, irmão, porque é para Deus, não é porque o pastor está falando, ou porque o ministério de louvor está aqui pedindo para você. Eu vou te dizer uma coisa: ministério de louvor, esses dias eu recebi uma reclamação, irmãos, que estava desafinado. Irmãos, me desculpe, mas eu tive que ser sincero. A pessoa falou, eu falei: tá bom, eu vou falar uma coisa para você. O grupo de louvor não está ali para te agradar, ele está ali para agradar a Deus. Aí, amados, eu vou falar para você: às vezes o grupo de louvor passa aqui sábados de 5 a 7 horas ensaiando. 5 a 7 horas ensaiando para dar o melhor para Deus. E não é para dar o melhor para você, sim, é para impulsionar você a adorar o Senhor. E às vezes nós passamos 20 minutos aqui. Quando alguém pede para levantar a mão, nós resistimos. Quando alguém pede para cantar, nós ficamos mudos. E nós achamos que é para a pessoa. Não é para a pessoa, não é para o grupo de louvor, é para Deus. Eles só estão pedindo para que vocês se unam a Ele, para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É só para isso, irmãos. Então será que nós não podemos adorar o Senhor com reverência, com temor, com tremor, com decência? Eu falei que hoje Deus ia bater um pouquinho, não falei? Amém? Vocês estão aqui comigo? Dá uma olhadinha para ver se alguém está aí cochilando, está bravo com ele, por favor. Não, né? Irmãos, às vezes irmãos vêm ministrar aqui, até eu
Irmãos, nós não chega aqui e prepara a palavra da noite para o dia, não. A gente passa tempo orando, jejuando, pedindo a direção de Deus. E o irmão está aqui dando o melhor. E às vezes a gente olha, desculpa, não é direta para ninguém, pelo amor de Deus. E tem alguém cochilando, irmãos, me deixa triste. E irmãos, eu falo porque eu não fico só aqui pregando, eu sento para ouvir também. E eu fico aqui, irmão, ó. Eu procuro o máximo não levantar, não fazer nada para não atrapalhar. Porque eu sei, irmãos, que é para Deus. Esse irmão passou tempo, gastou tempo, investiu tempo preparando essa palavra. Eu vou falar agora, vai. Irmãos, eu não sei que mistério que tem. Hoje não teve nem copo. Acho que foi proposital, viu? Cadê a irmã Natana? Sem querer. Irmãos, eu perguntei para os pais de alguns adolescentes esses dias, um tempinho atrás, mandei umas mensagens. Seu filho bebe bastante água em casa? Não, quase não bebe água. Eu falei, não é possível, essa água da igreja deve ter alguma unção diferente, gente. Deve ter algum mel, alguém orou aí, esses canos lá em cima deve ter um óleo ungido, não é possível. Porque eu nunca vi uma geração levantar tanto para beber água, gente, na hora do culto. Eu vou mais, ir ao banheiro, gente. O culto é 1h30. Eu falei, se for para ir agora, só vá se for o número 2. Então se você levantar, todo mundo vai saber que é o número 2. Então por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu não estou querendo dizer que é proibido, tá? Pelo amor de Deus. Eu só estou querendo ensinar você através da ministração. Aqui o culto ele não é para o homem. O culto nós não podemos fazer de qualquer jeito. O culto é para glorificar a Deus. O culto é em reverência a Deus. Se for em último caso não tem problema. Não é proibido beber água, não é proibido. Sabe, tem até café. Olha só, irmãos, que igreja maravilhosa. Tem até um cafezinho. O que eu estou querendo dizer, irmãos, que se dá para evitar, às vezes você percebe que é só para sair do lugar. Está ali atrás, gente. Diz que um pregador orou assim, ó. Que a palavra do Senhor, que ela possa consolar os perturbados. Olha só. Possa consolar os perturbados, mas que ela possa perturbar os acomodados. Vou repetir. Que a palavra do Senhor possa consolar os perturbados, mas que ela possa perturbar os acomodados. Tem muita gente perturbada, mas tem muita gente acomodada. Eu não sei se você se feriu com a igreja, como que era o seu discipulado, como que foi, sabe? Mas o que eu estou querendo trazer para você, para nós temos um texto que Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não é adorar porque eu ministrei isso aqui hoje, mas é você se posicionar a partir de hoje e render uma adoração a Deus. Não é só no culto de domingo, mas uma adoração a Deus na sua célula, uma adoração a Deus quando você estiver limpando a sua casa, uma adoração a Deus no seu trabalho, aonde você colocar as plantas dos seus pés. É isso que eu estou querendo ministrar para você, porque foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Eu quero ler um texto para ir para o final com você. Isaías capítulo 6 verso 1. Talvez você não enxergar ali, se você puder abrir sua Bíblia. Diz assim, ó: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Vocês lembram que nós lemos no começo o texto de milhões de anjos? Tenta imaginar que o texto está mostrando para nós que esses serafins, eles viram o Senhor assentado aonde? Num sublime trono, alto e sublime trono. Mas olha o que eles fazem: eles cobrem o rosto e continuam adorando e clamando: Santo, Santo é o Senhor dos... Sabe por que ele estava falando assim? Senhor, a santidade é poderosa demais, a tua presença é poderosa. Aí vai dizer, irmãos, que com 2 asas eles cobriam seus pés. Sabe, tremor ao Senhor. Sabe, eles estavam na presença, e era serafins, irmãos, não era qualquer um. E eles continuavam declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Daqui a pouco, irmãos, nós vamos entender aqui, sabe o que, irmãos? Que eles continuaram voando. O que quer dizer? Que eles faziam isso 24 horas. Isso quer dizer que eu e você, independente se estamos trabalhando, se estamos na igreja, se estamos em qualquer lugar, nós devemos declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É isso que Jesus quer de nós, amados.
Então vou dizer algo para você: o culto não é um show. Eu aqui não posso aparecer mais que a glória de Deus. Eu falei isso, irmãos. Essas paredes pretas aqui, irmão, não é para impressionar você. Essa parede preta aqui não é porque é moda, não, porque nós trabalhamos com mídia. Então, talvez até os mais velhos, quando chegaram, estranharam. Mas você percebeu aqui que uma das coisas que nós precisamos, tanto eu como a pastora, os líderes, os obreiros, é com temor e tremor ao Senhor. Em pregar a verdade, em se esforçar para viver a verdade. Porque viver 100% não dá, vocês sabem disso. Então, amados, o que eu estou querendo trazer aqui essa noite, que Deus, Ele olha o coração do adorador, antes de aceitar a adoração dele. Deus rejeita o adorador antes de rejeitar a sua adoração. Como assim, pastor? Lembra de Abel e Caim? Antes de Deus aceitar a sua oferta, Ele aceita a sua vida. E antes de Deus rejeitar a oferta, Ele rejeita a vida. Adoração não é diferente. A principal função da liturgia, irmãos, quando estamos aqui dirigindo, é glorificar a Deus. É que o nome do Senhor seja exaltado. Eu quero desafiar você, quando você sair daqui, sai refletindo, deixa o diabo roubar essa palavra do seu coração. Pastor, por quê? Porque o maior propósito da nossa vida vai dizer que nós somos criados para adorar a Deus. Então, se você não entender essa palavra, vai ficar difícil de você cumprir o seu propósito. Eu vou falar algo que eu não sei se eu escrevi aqui atrás, mas é muito forte, eu tive que escrever isso, irmãos. É provável que haja milhares de pessoas que assistam um culto e não participem dele. Vou repetir. É provável que tenha pessoas que conhecem o evangelho, sabe, que vêm no culto, sabe, mas não participam dele. Eu vou mais forte, irmãos. Talvez tem pessoas que fazem a liturgia, dirigem a liturgia e não chegam a ser adoradores. Eu posso fazer uma performance aqui em cima, irmãos. Eu posso, sabe, ensaiar tudo. Então que você entenda essa noite que adoração, culto, sempre é para o Senhor. Então quando você chegar na casa do Senhor, a Bíblia diz assim: quando você entrar na presença de Deus, tire a sandália dos teus pés e entre na casa do Senhor e fique quieto. Irmãos, Moisés, quando olha para a sarça, a primeira coisa que o Senhor fala para ele é para ele fazer o quê? Tirar a sandália dos pés, porque aquele lugar que ele estava pisando era por causa do lugar ou da presença de Deus? Presença de Deus. E eu não sei se você crê, eu creio que a presença de Deus está nesse lugar. Então eu vou desafiar você essa noite: não venha mais de qualquer jeito para a casa do Senhor, para adorar o Senhor. Não vá mais de qualquer jeito para o teu trabalho. Não vai mais de qualquer jeito lavar uma louça. Não faça nada de qualquer jeito, porque você é um adorador aonde você coloca as plantas dos seus pés. Eu vou te falar algo: anseie pelo momento de adoração na igreja, de celebração, na célula. Mas quando você estiver no seu carrinho dirigindo, adore ao Senhor. Quando você estiver na condução, adore ao Senhor. Você foi chamado para ser adorador. Que nós possamos, amados, não assistir a adoração, que nós possamos fazer a adoração. Que nós não possamos assistir o culto, mas que possamos fazer um culto ao Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé. Grupo de louvor. Vou ler alguns textos para você. Eu queria que você refletisse. Filipenses 3:3 diz assim, ó: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Irmãos, se nós estivermos na carne, o Senhor não receberá a nossa adoração. Salmo de número 96, versículo 4 diz assim: porque o Senhor é grande e muito digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Adoração, irmãos, é oferta. Adoração, ela é a expressão da alma que se rende aos pés de Jesus. E ela deve ser motivada pela fé e a confiança no poder divino. Então, quando nós estivermos adorando, não adore para aparecer, mas adore para depender de Deus. Eu vou falar para você: adorar também significa reconhecer, honrar
reverenciar. Gênesis 24, 26 diz assim: então o homem curvou-se em adoração ao Senhor. Desde o início da criação, o Senhor sempre pediu que o homem se curvasse perante Ele, o adorasse. Então lembre-se de uma coisa, e eu finalizo. Adorar presta atenção, reconhecer Deus como Senhor, colocar Ele acima de tudo e de todos. Adorar render-se completamente, não só de palavras, mas em atitudes, em escolhas e pensamentos. Adorar viver para agradar a Deus, obedecer e confiar nele em todas as circunstâncias. Se as coisas estiverem bem, eu vou adorar. Se não tiver, eu também vou adorar. Se Deus fizer, se não fizer, essa deve ser a nossa atitude, amados. Então eu queria dizer para você, a Bíblia diz: mas vem a hora e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Romanos 12:1 diz assim: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Salmo 95:6 diz: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Resumo: adorar é viver de forma que tudo que fazemos, cantar, trabalhar, amar, servir, seja para a glória de Deus. Adoração é amar a Deus e servir pessoas. Eu queria te convidar a fechar seus olhos. Pai, nós não somos nada, Senhor, nem ninguém aqui.